Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Olá a este segundo episódio da Psicologia de Bolso, em que vamos falar de um dos temas que me é mais caro, que é o tema da autoestima. Sem dúvida, é das coisas que mais me chega às consultas. São pessoas que querem trabalhar a sua autoestima, que dizem não ter autoestima ou que têm a autoestima muito baixa e que precisam de trabalhar a autoestima, que precisam aumentar a autoestima e não sabem como fazê-lo, não sabem por onde começar, mas é um bom ponto de partida, perceber que sim, preciso de ter mais autoestima. Então como é que podemos fazer isto, de aumentar a autoestima? Mas antes de mais, o que é a autoestima? E a seguir, como é que eu posso trabalhá-la? Pois bem, eu quero dizer-vos que eu durante muito tempo também me questionei a mim própria. Afinal, como é que se trabalha a autoestima? O que é a autoestima em concreto? E ao longo do tempo fui percebendo que a coisa mais importante para a autoestima é, acima de tudo, o nosso discurso interior. Bem, e já estou a passar para a fórmula, para como é que nós podemos trabalhar a autoestima. Mas antes de mais, a autoestima, no fundo, é como nós nos sentimos connosco mesmos, é um sentimento de amor próprio, é o gostarmos de nós. É também aquilo que nós pensamos sobre nós, a forma como nós falamos connosco. Tudo isso é muito, muito importante. Então, se eu vos pudesse dar um conselho apenas, seria este, que é falar consigo mesmo, falar consigo mesma, como falaria com uma pessoa que você gosta muito. Eu costumo até dizer, principalmente para quem tem filhos, obviamente, que como é que fala com o seu filho? Como é que fala com a sua filha pequena? Com carinho ou com palavras rudes e agressivas? Motiva, incentiva, ou por outro lado critica e julga constantemente? Às vezes sim, também podemos fazer isto de forma quase inconsciente, são os nossos padrões, os nossos pilotos automáticos. Mas a forma como fala com um amigo querido ou com uma amiga querida, como é? É com palavras gentis, compreensivas, benevolentes? Ou é de forma agressiva, brusca, crítica? Porque no fundo é isso que nós fazemos connosco. E se pensar bem, se realmente sente que tem baixa autoestima, pergunte-se, como é que eu falo comigo? Ou melhor, questione-se, para além de questionar-se, é também perceber, de facto, como é que é o seu discurso para consigo. Estar atento e atenta às palavras que usa para se descrever, não só em voz alta, mas também interiormente. Porque se nós percebermos bem, nós levamos o tempo a produzir pensamentos, levamos o tempo a pensar. De facto, a única altura do dia em que o nosso cérebro está menos ativo, ou pelo menos menos ativo de forma consciente, será quando nós estamos a dormir. E mesmo assim o nosso cérebro, acreditem, está em funcionamento. Eu costumo dizer que quando o nosso cérebro está a dormir é como se fosse a reposição dos supermercados à noite. Não estão clientes na loja e estão só os funcionários diligentemente a arrumar tudo certinho nas prateleiras para que no outro dia de manhã esteja tudo pronto. E o nosso cérebro é igual, à noite faz o mesmo. Agora, se realmente começar a perceber a qualidade do seu discurso interior e da forma como fala consigo, vai perceber de facto onde é que está a sua autoestima. Se por um lado se motiva, se incentiva, se é gentil consigo, se está constantemente a dizer tu consegues, vamos lá, é possível fazer isto, vamos para a frente. Todas essas palavras são palavras motivadoras, são afirmações positivas e nunca se falou tanto na psicologia positiva como agora, ou como nos últimos anos. Portanto, está aí. A qualidade dos seus pensamentos faz a diferença para a sua autoestima. E não só para a sua autoestima, porque se nós pensarmos que a qualidade dos nossos pensamentos determina a qualidade das nossas emoções ou da forma como nós nos sentimos connosco, com os outros e com o mundo, isto no fundo forma a tríade cognitiva, que faz parte da psicologia cognitivista ou da psicologia cognitiva ou comportamental. Portanto, a forma como nós pensamos,
ou o que nós pensamos acerca de nós mesmos, acerca do mundo, acerca do futuro, acerca dos outros, determina a qualidade das nossas relações e principalmente a qualidade da relação que temos connosco. Por isso não posso frisar as vezes suficientes que é a forma como fala consigo. Importa. E de facto, se querem saber como trabalhar a autoestima, sem dúvida alguma, é fazer um trabalho de crenças. Um trabalho com os pensamentos automáticos negativos que se convertem em crenças, que se convertem em bloqueios, em limitações, que nos limitam como nós falamos com os outros, como nós agimos com os outros, o que nós procuramos nas nossas vidas, a quantidade de sucesso que nós achamos que merecemos. Tudo isso vem dos nossos pensamentos. E sim, os nossos pensamentos derivam das nossas crenças nucleares. E claro que essas crenças nucleares foram formadas lá atrás, na nossa infância. Porque nós, até aos 7 anos, é como se recebêssemos tudo quase sem filtros. Tudo o que dizem sobre nós, sobre os outros, sobre o mundo, sobre os relacionamentos, sobre o dinheiro, sobre o sucesso. Nós vamos aprendendo, vamos assimilando das pessoas que estão à nossa volta. Não é só os nossos pais, são também os nossos irmãos, são os nossos tios, são os nossos vizinhos, são os nossos avós, são os nossos educadores, são os nossos professores, são as pessoas que para nós são importantes. Então, tudo o que aprendemos com essas pessoas, tudo o que ouvimos dessas pessoas, interiorizamos. Na altura não tínhamos o espírito crítico que hoje em adultos conseguimos ter, até porque o nosso cérebro só está completamente formado quando nós temos 25 anos de idade. Portanto, pensem bem, até lá muitas vezes vamos absorvendo sem contestar, sem pensar se realmente aquilo nos faz sentido, se queremos manter aquilo, se não queremos. Às vezes somos receptores passivos da informação. Mas chega a uma altura, e essa altura chega quando nós começamos a perceber que a nossa relação connosco não é a melhor, ou com os outros não é a melhor, ou que temos vários pensamentos autodestrutivos, autossabotadores. É aí que às vezes nós paramos e pensamos, alto, mas o que é que se passa aqui? Porque é que eu penso todas estas coisas? E aí sim é a altura de arregaçar as mangas, é a altura de estar consciente, de estar presente. Às vezes é mais fácil estar presente ao que o corpo diz, ao que as emoções dizem, quando está mais triste, mais abatido, mais ansioso, mais ansiosa, mais tenso, mais tensa. E questionar-se, ou perceber o que é que tem estado a pensar, o que é que a sua mente tem estado a passar. Porque muitas vezes nós não estamos conscientes dos nossos pensamentos a todo momento. Ou às vezes simplesmente deixamos que essa cassete, que esse circuito de pensamentos vem e vá e vem e vá. Há muitos anos atrás, alguém me disse, Paula, tu não és os teus pensamentos. Paula, tu não és as tuas emoções. E isto deixou-me um pouco intrigada. Eu pensei, como assim não são os meus pensamentos? Como assim não são as minhas emoções? E hoje, depois de todo o trabalho de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal que eu tenho feito até aqui, eu percebi, sim, de facto eu não sou os meus pensamentos. Eu não sou as minhas emoções. Os meus pensamentos e as minhas emoções são estímulos que passam por mim. São acontecimentos interiores que passam por mim. Eu muitas vezes faço esta comparação, não sei se vos vai fazer sentido, mas vocês conhecem aqueles candeeiros de lava que se usava na década de 90, 2000, que até se compravam nas lojas dos chineses? Aqueles candeeiros que tinham assim um líquido e de vez em quando formavam-se umas bolas quando a lâmpada já estava quente e de vez em quando passa uma bola laranja, depois lá vem uma bola azul, uma bola verde. Estão a ver a ideia? Pronto, é algo do género. Então o nosso corpo emocional é algo do género. De vez em quando vem a tristeza, de vez em quando vem uma angústia, vem a ansiedade, vem a raiva, muitas vezes despoletado por situações externas, mas muitas vezes também despoletado por pensamentos nossos, por memórias que nós estamos constantemente a reativar. E muitas vezes o que eu posso observar nas pessoas que estão deprimidas constantemente, que se sentem infelizes, miseráveis, muitas vezes ruminam sobre acontecimentos do passado e não só projetam-se no futuro negativamente, a achar que nunca nada vai mudar, que a vida há de ser sempre assim, que o que viveram até ali vai ser o que vão continuar a viver, e é isso que esperam. Esperam muito pouco. Esperam sempre o pior dos relacionamentos, do futuro, das possibilidades, do trabalho e acabam por se fechar neste circuito neuronal.
porque de facto o nosso cérebro tem uma grande plasticidade e quanto mais informação lhe demos de uma determinada frequência, não é? Neste caso, uma frequência de tristeza, de desânimo, de desalento, muitas vezes de angústia ou de raiva, de revolta. Estamos a alimentar esses circuitos que vão produzir mais pensamentos daquele género. Isto faz sentido, não é? Parece bastante lógico e óbvio até quando nós paramos para pensar nas coisas assim. Ao contrário, as pessoas mais optimistas, mais felizes, são aquelas que falam para si próprias, que se motivam, que se incentivam, que se dão palavras de carinho, de reforço, que conseguem valorizar os seus sucessos, que conseguem valorizar-se, conseguem, é quase como dar palmadinhas nas costas, acolher-se. Então, esta é uma das coisas principais que eu defendo para aumentar a autoestima, ser benevolente e gentil nas suas palavras para consigo mesmo, para consigo mesma, ser tolerante, ser paciente, porque nós somos muito críticos, muito críticas connosco e aprendemos a ser assim. Não é? Muitas vezes, o que é que nos diziam na infância? Muitas vezes não valorizavam os nossos sucessos, as nossas conquistas, mas muito mais facilmente criticavam os nossos fracassos, os nossos erros. E não só, os erros traziam castigos associados, consequências negativas, mas muitas vezes o fazer bem não era visto, ou não era reconhecido ou aprovado, e não havia um incentivo ou um prémio para isso, não é? Todos nós podemos relacionar-nos com isto. Então, por mais que a nossa infância, que a nossa adolescência, que a nossa vida muitas vezes tenha sido castigadora, tenha sido de palavras duras, palavras secas, ou até da ausência delas, a ausência de reconhecimento dos outros e de si para si, nada é mais importante do que se aprovar a si mesmo, do que se aprovar a si mesma. Isto é incrível, e principalmente nós mulheres. Portanto, vocês vão ouvir falar muito da questão das mulheres, porque eu trabalho essencialmente com mulheres. 90% do meu trabalho é com mulheres. E eu sou mulher também, não é? Portanto, percebo muito que nós mulheres somos muito críticas connosco. Somos muito exigentes, somos muito perfeccionistas. Eu não digo que isto não haja também nos homens, porque também há. Vivemos numa sociedade que nos impele a produzir, que nos impele a ser perfeitos, a competir, a compararmos-nos. Fazemos isto desde a escola. Se vocês pensarem no próprio sistema escolar, é um sistema de fábrica, é um sistema que nos ensina que temos que obedecer, que temos que ouvir os mais velhos ou as pessoas de destaque, da autoridade, temos que acreditar no que nos dizem, não devemos contestar, não devemos retrucar e muitas vezes ensinam-nos a ser obedientes, a absorver, não é? E então ficamos com este registro de ter que produzir, de ter que ter bons resultados, resultados práticos, que são os que são valorizados no caso das notas, não é? No caso dos trabalhos bem feitos, de tudo aquilo que é prático. Porque não é feita uma avaliação subjetiva da inteligência emocional das crianças ou dos adolescentes, da forma como resolvem conflitos, da forma como comunicam os seus afetos, as suas emoções. Nada disto é valorizado. Então nós tornamo-nos muito severos connosco, muito castigadores, como se tivéssemos sempre alguém a olhar por trás do nosso ombro, a ver o que é que estamos a fazer, onde é que estamos a errar e que nos está sempre a apontar o dedo. Nós somos os nossos próprios algozes, não é? Parece que temos sempre ali alguém autoritário, castigador, pronto para apontar o dedo. E já somos nós a fazer isto a nós mesmos, a nós mesmas, porque aprendemos a fazer isto no passado, com um pai, com uma mãe mais autoritário, porque antigamente essa era a forma de educação. A autoridade tinha que se fazer respeitar pelo medo, pela imposição, não é? E não pelos afetos, não pela comunicação, não pela negociação, pelo diálogo. E então é aí que nós temos de começar a relação connosco, pelo diálogo, pela aceitação, pelas palavras gentis, pelas afirmações positivas, e acredito que muitas de vocês já têm ouvido falar na Louise Hay e no poder das afirmações positivas, mas não é só dizer até acreditar, não é? Não é só dizer por dizer a todas aquelas afirmações diariamente, olhar para o espelho, eu amo-me, eu amo. Se eu não acredito nisto, não vale a pena. De facto, se está a ter dificuldades, seria importante escolher uma terapia, um terapeuta que o pudesse ajudar a fazer este processo de amor próprio, porque às vezes temos de tirar coisas do caminho, crenças limitantes que nem sabemos que temos, que estão lá, são tão nucleares,
que de facto nós, por mais que façamos terapia, sejamos autoconscientes, sejamos pessoas que conseguimos fazer esta introspeção, muitas vezes há coisas tão mascaradas e que fazem parte de nós há tanto tempo que nós nem ousamos questioná-las e que vêm de situações que nós nem pensamos que pudessem ter um impacto tão grande. Portanto, este para mim é um tema muito querido, muito caro, porque de facto começa tudo aqui. A autoestima, aquilo que nós acreditamos sobre nós, portanto, acreditamos, são crenças, não quer dizer que elas sejam verdadeiras. Muitas vezes levou tempo demais a acreditar em determinadas coisas que já nem são verdade sobre si mesmo ou sobre si mesma. Percebem o que eu quero dizer? Então aqui neste trabalho com as crenças, muitas vezes é exatamente olhar para elas, perceber de onde é que vêm e perceber se ainda fazem sentido. Porque se já não fizerem sentido, nós temos um superpoder que eu vos quero falar hoje, que é a autoatualização, a capacidade de autoatualização. Ou seja, lá por termos acreditado sempre nas mesmas coisas até aqui, ou só porque tenhamos sido como somos até aqui, não quer dizer que não haja mudanças, não quer dizer que não possamos introduzir estas mudanças. Eu sei que mudar é difícil e sei também que nós, seres humanos, temos uma grande resistência à mudança. Mais uma vez, até esta resistência à mudança muitas vezes tem origem em crenças limitadoras. E de facto tenho a certeza que todos estes termos não são nada novos para vocês, porque cada vez fala mais nisto e acho que a psicologia nunca esteve tão difundida nas redes sociais, na comunicação social, à nossa volta, livros que nós podemos ler, não é? E muitas vezes até podemos ler muito, ter muito conhecimento e aplicar, ou seja, não basta saber, não basta ler frases motivacionais, não basta ler livros, não basta ter o conhecimento, saber como fazer ou saber o que é isto ou aquilo, mas é pôr em prática. Eu quero dizer-vos que para pôr em prática temos que estar, ponto número 1, presentes, conscientes de quando estamos a ter pensamentos que são limitadores, que são destrutivos, que nos atacam, não é? Que nos ferem também pessoalmente, esse crítico interior que está constantemente pronto a saltar para julgar e fizeste isto e fizeste aquilo e fizeste mal e não fizeste bem, é sempre a mesma coisa e nunca has de mudar. Eu compreendo tudo isto é muito comum. Eu costumo chamar para mim própria, o exercício que eu faço para mim própria, eu chamo-os de decretos pessoais. É como se fosse uma cassete alternativa. É a minha cassete dos pensamentos positivos, das afirmações positivas. É como se fosse um mantra. Eu quando dou por mim a ter determinados pensamentos ruminantes, como nós chamamos em psicologia, porque nós fazemos ruminação cognitiva, ficamos ali naquele assunto a mastigar, e aquilo não vai apresentar soluções novas, não vai apresentar um desfecho novo, mas nós somos viciados nos nossos próprios pensamentos e levamos nesta auto-hipnose diariamente. Portanto, eu quando dou por mim naquela frequência que até começo a ranger os dentes, ou aperto os punhos, ou estou tensa, ponho uma expressão tensa, posso-me aperceber através da minha postura corporal, ou posso-me aperceber da forma como estou a sentir. E depois vou perceber afinal o que é que está a passar-se na minha cabeça, na tela da minha mente. Há um filme a passar, um filme qualquer. E então eu decido para mim, bem, este filme, o que é que eu posso fazer em relação a este filme? Há solução para isto? Sim? Então se sim, qual é? Isto, e tomo decisões. Se não há nenhuma solução para isto, porque foi uma coisa passada, que já aconteceu, que eu não vou poder fazer diferente, então eu decido arquivar e não me ocupo mais com aquela história, mais do que o tempo suficiente para a identificar. Não quer dizer que isto, a partir daqui, a partir do momento em que consigam fazer isto uma vez, vai ser um mar de rosas e vai ser tudo muito fácil. Não, porque a nossa mente é como se fosse um músculo, não é? Eu costumo também dar muito este exemplo nas minhas consultas. Costumo dizer que imagine que agora de repente decide trabalhar os seus abdominais, os seus bíceps e quer definição. Não é numa ou duas vezes que vai ao ginásio que vai conseguir essa definição. A nossa mente também é como se fosse um músculo, também podemos trabalhar. Então é através da repetição. Primeiro, ponto número 1, consciência, estar presente dos nossos pensamentos. Ponto número 2, introduzir um novo discurso.
Ponto número 3, repetir este procedimento até à exaustão. E garanto-lhe, vai ver mudanças, vai ver uma altura em que já não se perturba mais do que o tempo suficiente com uma determinada história, porque vai arrumando. Imaginem uma mesa de trabalho à vossa frente, uma secretária, com uma série de papéis, que é como se fossem os nossos pensamentos. Se nós vamos logo arrumando aqueles com os quais podemos trabalhar agora e aqueles com os quais não podemos trabalhar porque já fazem parte de um arquivo, já fazem parte do passado, já foram resolvidos, solucionados, independentemente da forma como foram solucionados, porque a nossa mente adora arranjar soluções. A nossa mente foi desenhada para resolver problemas. Só que há coisas que não são problemas. Porquê? Porque já aconteceram lá atrás, não vamos poder fazer diferente e mesmo assim andamos à volta dos porquês e como é que eu podia ter feito diferente e porque é que a outra pessoa não fez assim ou não fez assado. Isso não interessa. Isso pertence ao passado. E sim, temos que ser muito disciplinados connosco, disciplinados com a nossa mente. Então, mas nós podemos fazer isso. Então imaginem-se a arrumar a vossa tela mental, a arrumar esses arquivos, essas pastas, guardá-las todas lá na memória a longo prazo e ficar apenas com espaço para a memória a curto prazo, a memória de trabalho, que são as coisas que vocês têm que resolver no dia a dia, as coisas que têm que resolver a seguir, nem que seja o que é que eu vou fazer de almoço, nem que seja aquilo que eu tenho que comprar no supermercado a seguir. Portanto, vamos mantendo apenas aquilo que é essencial em cada momento. Também costumo identificar o seguinte simbolismo. É como se muitas vezes os nossos pensamentos fossem janelas de pop-up. Portanto, imaginem o nosso computador a aparecer naquelas janelas. Cada vez isto acontece menos, né? Porque já temos os nossos computadores com sistemas de defesa e que realmente não nos aparece isto. Mas antigamente, eu acredito que muitos de vós se lembrem disto, quando apareciam várias janelas, quase até um infinito de janelas que nós tínhamos que clicar lá na cruzinha para fechar. Isto são os nossos pensamentos. Começa um de um determinado género, esse pensamento vai buscar outro e em cadeia já estamos numa nuvem de pensamentos que nos leva, que nos transporta para uma memória, para um acontecimento, para uma discussão no trabalho, para uma situação com o namorado, com a namorada e ficamos naquilo a ruminar, lá está. Então qual é o segredo? Identificar que isso está a acontecer. Ir perceber o que é que está ali a acontecer, identificar as soluções e se não houverem ou se tivermos que esperar para resolver aquilo, então colocamos em pausa, colocamos lá no arquivo. Lá está, a nossa mente tem várias pastas, nós podemos trabalhar desta forma. Então, como é que isto se relaciona com a autoestima? Ao fazermos isto, vamos ter uma mente muito mais eficaz, porque muitas pessoas dizem, mas eu sou muito distraída, sou muito distraído. Se calhar tenho problemas de memória, se calhar tenho que ir comprar suplementos, se calhar tenho que ir fazer aqui alguma análise, alguns testes para perceber o que é que se passa comigo. Às vezes as questões de memória, e muitas vezes as questões de memória não são questões de memória, são questões de atenção. Como temos a nossa mente lotada de pensamentos inúteis, desnecessários, não é? Que não foram organizados, que não foram eliminados, que foram reciclados à medida que foram surgindo, ocupamos espaço mental. E muitas vezes ocupamos espaço mental com o lixo mental, com os tais pensamentos autodepreciativos, autossabotadores, os pensamentos automáticos negativos. Então, sem dúvida alguma, se queremos trabalhar a nossa autoestima, é fazer este exercício de presença, de estado de atenção plena. Eu não digo que todos nós vamos conseguir fazer isto a todas as horas do dia, mas sempre que sentir agitado, nervoso, ansiosa, tensa, vamos olhar o que é que me está a incomodar, no que é que eu estou a ocupar a minha mente, porque isto tornou-se um processo tão automático nas nossas vidas, o pensamento, não é? Que nós não estamos conscientes dele, dos pensamentos. Então é exatamente começar por aí. Eu uso frases motivadoras para mim, como por exemplo, eu posso, eu consigo, eu posso mudar, eu posso alterar a minha realidade, posso alterar aquilo que não gosto na minha vida, nos meus relacionamentos, em mim. Portanto, foco-me na solução, foco-me no resultado que eu quero conseguir e como chegar lá. Portanto, não só o que quero, mas também como é que eu posso chegar a esse resultado.
E nós podemos fazer isto. É um treino, sem dúvida alguma, não se faz da noite para o dia, não é porque ouvi um podcast ou que ouvi umas sugestões que lhe fizeram sentido. Há que trabalhar nisto. Há que se tornar especialista em si mesmo, em si mesma, nos seus pensamentos, na sua mente, como é que ela trabalha, como é que ela opera, que tipo de pensamentos lá estão. E quando podemos fazer isto, sem dúvida alguma, podemos trabalhar a nossa autoestima. Este é o segredo. Para mais informações sobre mim, sobre o meu trabalho, consultar o meu Facebook, o meu blog, o meu Instagram. Vou publicando muitas coisas relacionadas com a autoestima, frases, textos. Portanto, podem encontrar-me em Paula Chocalhinho, consultas de hipnoterapia. E até à próxima, até o nosso próximo podcast.